Beleza. E aí veio eu e o Casca de Bala, o Marcone, pastor Marcone. Pastor Marcone é sobrinho do seu Almir, dona Almiro, do seu Jair. E aí era o lugar, uma referência que nós tínhamos. E quando eu cheguei, eu vim com 18 anos, irmãos. Então você imagina um adolescente chegando aqui em São Paulo com 18 anos de idade. Só para você ter uma noção, eu fiz sinal para o metrô. Você imagina a cena, um adolescente assim, ó, com a mochila. Aí eu tinha que buscar um documento para o Marconi num lugar longe. Para vocês, eu estava tão tenso esse dia que eu esqueci de um guarda-chuva, aqueles grandes. Eu não sei onde que eu coloquei o guarda-chuva. Como que você perde o guarda-chuva daquele tamanho, né? Eu me lembro fazendo um sinal para o metrô. A pessoa não precisa fazer sinal não, que ele para sempre nas estações, né? E aí nós viemos para cá. Eu e o pastor Marcone, nós viemos e servimos aqui, 2003 e 2004. Não esqueço do sorvete de flocos, né? Na casa Flávia, né? Irmãos, como era bom. Segunda a sexta, aquela tribulação lá na faculdade, né? Comendo. Aí chegava no final de semana, aí os irmãos faziam um rodízio e nos recebiam nas suas casas. E tem um fato, tem um outro meme, tem outra história, né? Que não é uma lenda, tá? É uma verdade. Irmãos, com 18 anos, morando no interior, você come cachorrão, você come hambúrguer, você come salgado, não tem aquela comida, né? Que você não tem variedade. Minha cidade de Muriaé, 120 mil habitantes. E aí eu cheguei aqui, uma família virou para mim e falou assim: ô Carlos, o que você gosta de comer? Eu caí na bobeira de falar assim: como de tudo, qualquer coisa. Nunca mais depois eu falei isso. Nunca mais. Irmãos, depois do culto, aquela fome, eu estava em jejum, e aí fomos para a casa dela. Ela, para nos receber bem, ela falou para o marido dela assim: ô fulano, eu fiz estrogonofe para você e buchada de bode. Irmãos, primeiro que eu nem sabia que era buchada na minha vida, né? E aí, quando eu sentei, e aí eu pensei, como que eu vou comer isso, né? Aí eu comia, dava uma garfada e uma coca, um copo de coca, né? Ela virou para mim e falou assim: Carlos, estou vendo que você gosta de coca. Mas foram muitas histórias. Fizemos aqui um encontro, lembro de juvenis, lembro até hoje o tema, Vivendo Segundo o Coração de Deus. De fato, marcou a nossa vida, né? Marcou a nossa vida. E aí eu aprendi desde então servir ao Senhor com alegria. E se tivesse que voltar tudo outra vez, eu faria. Então eu quero dizer para os irmãos que é uma alegria de poder estar aqui com vocês. E é uma alegria dupla, porque depois, quando eu tive a experiência de 2 anos, eu fui para Vila Conde do Pinhal. E eu tive a alegria de conviver com o Eduardo e com a Adriana e com a família, que também nos abençoou muito, irmãos. Como que essa família foi generosa. Quando a gente voltava, me levava para almoçar no restaurante, né? A gente não esquece desse detalhe, esse cuidado. Então eu quero louvar a Deus pela sua vida, pela vida da Adriana. Achei que ela estaria aqui hoje para falar, né? Como que marcou, irmãos? Como que foi, de fato, uma família que nos recebeu, que nos acolheu. E hoje, né, não é apenas Eduardo, é pastor Eduardo. Participei, né, do início, Paulo Garcia te incentivando, e fico muito feliz. Completo esse ano 18 anos de ministério pastoral. 18 anos, tenho 40 anos, sou casado, completo o ano que vem 17 anos de vida conjugal e temos 3 filhos. Aos poucos a gente está montando uma creche e espero, se talvez Deus me trouxer para cá, já enche mais um banco aí, né? Irmãos, Asaf, 11 anos, Valentina, 8 e o Caleb, de 5 anos. E atualmente, já tem 7 anos que eu pastoreio
na cidade de Muriaé. Deus me deu a graça de retornar para a cidade de onde eu nasci. Não pastoreio a igreja de origem, era a igreja central, mas pastoreio uma igreja metodista no Porto, tá? Então é com muita alegria vir visitar a minha irmã, que mora aqui em São Bernardo do Campo, e aproveitei, eu queria fazer uma visita, de manhã eu fui em Vila Conde do Pinhal, e hoje à noite estou aqui para poder compartilhar a palavra de Deus. Espero que Deus fale ao seu coração de uma maneira muito especial nessa noite. Amém? Eu quero convidá-los para que possamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho que escreveu Mateus, capítulo 11. A partir do verso 1. Você pode permanecer assentado como está, mas com bastante reverência à palavra de Deus. Fiz uma visita para Dona Piedade, seu Jair. Também estou lembrando aqui, o pastor Marconi mandou um abraço a todos vocês, pediu para que eu enviasse, então eu estou aqui enviando esse abraço a todos vocês. Mateus capítulo 11, a partir do verso 1, diz assim a palavra de Deus: Depois que terminou de instruir seus 12 discípulos, Jesus saiu para ensinar e pregar nas cidades da Galiléia. João, ao ouvir na prisão o que Cristo estava fazendo, enviou seus discípulos para lhe perguntarem: És tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? Jesus respondeu: Voltem e anunciem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os mancos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Enquanto saíam os discípulos de João, Jesus começou a falar à multidão a respeito de João. O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Você pode repetir comigo? Um caniço agitado pelo vento? Ou que foram ver um homem vestido de roupas finas? Ora, os que usam roupas finas estão nos palácios reais. Oremos ao Senhor. Deus, muito obrigado por essa noite. Pai, obrigado por essa igreja que ao longo desses anos, não apenas a mim, mas quantos seminaristas passaram por aqui, ou pastores saíram daqui. E eu quero te agradecer, Pai, porque de fato as portas do inferno não prevalecerão contra a tua igreja. Essa igreja tem uma história, ó Deus, e é bom ver, ó Deus, novas pessoas aqui, novos irmãos, irmãs. Eu sei, ó Pai, que o Senhor dará graça a essa igreja para continuar propagando a tua mensagem. Fale conosco nessa noite, não aquilo que nós queremos ouvir. Os nossos ouvidos são seletivos, mas fale aquilo que nós precisamos ouvir. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, João Batista era primo de Jesus. E João Batista está preso. Ele está preso, está prestes a ser morto, e ele tem uma angústia de alma. Qual que é a angústia na alma de João Batista? Jesus, seu primo mais novo, aquele que devia ser o Messias, João batizou Jesus, vocês lembram? Veio uma pomba, desceu sobre a cabeça de Jesus. Lembra lá em Gênesis, quando fala assim, e o Espírito Santo, e o Espírito pairava. Essa expressão pairar tem a ver com chocar. Assim como o Espírito chocava a criação, no sentido de potencializar a criação, o Espírito agora, essa mesma cena vai reproduzir em Jesus, porque o Espírito agora desce sobre Jesus, e ele pousa, ele paira para potencializar Jesus, para Jesus ir para o deserto e iniciar a sua missão. João Batista batizou Jesus, ele viu que aquela pomba desceu,
Mas agora, João Batista está revelando a sua angústia de alma. Que angústia é essa? Primo de Jesus, filho de Deus, João Batista está próximo a ser decapitado e Jesus não visita João Batista. Jesus não vai atrás de João Batista. Jesus não procura saber como João Batista está. Aí o que João Batista faz? Manda mensageiros e fala assim: olha, é você mesmo aquele que deveria vir? Estão entendendo a reclamação de João Batista? Estão entendendo aqui esse texto? E aí, irmãos, Jesus fala assim para aquelas pessoas: olha, vão e anunciem a João Batista o que vocês estão vendo e ouvindo. Cegos estão vendo, os surdos estão ouvindo, aleijados estão recobrando a sua saúde. Anunciem a João Batista, porque eles irão ver. Eles anunciarão o que vocês estão vendo a João Batista. E aí Jesus, então, ele aproveita e ele conta uma parábola. A parábola do caniço e do carvalho. E é sobre essa parábola que eu quero falar. Essa parábola, irmãos, ela é uma parábola que tem um destaque muito interessante, porque essa parábola, ela não está explícita. Tem algumas parábolas do semeador, a parábola do filho pródigo. Tem algumas parábolas que são de maneira explícita, está ali. E Jesus contou a seguinte parábola. Mas essa parábola, ela está de maneira implícita. Por quê? Havia uma parábola era uma história, era uma maneira de contar uma ilustração e usar essa ilustração como uma aplicação de vida, ou de um valor. E qual parábola que está acontecendo lá em Israel nesse tempo? A parábola do caniço e do carvalho. Que parábola é essa? Era o seguinte: o carvalho é uma árvore com raízes profundas. E o carvalho se orgulhava de falar o seguinte: olha, nós não nos curvamos diante da pressão do Império Romano. E eles se gabavam em relação ao capim, dizendo que haviam pessoas naquela época que se curvavam diante do capim, diante do Império Romano, porque quem dominava Israel naquela época era o Império Romano. E aí a parábola é o seguinte: há pessoas que se curvam. Capim é um tipo de planta muito flexível. E aí, a parábola ela continuava da seguinte forma: o capim, por sua vez, falava assim: olha, essa aí é a metade da história, porque tem a outra metade. Ora, se o capim se curvava diante das tempestades, diante da pressão, veio um vento forte e soprou tão forte quanto um carvalho, que o carvalho fez o quê? Caiu e derrubou, ou seja, foi arrancado do seu lugar. Enquanto o capim, por se dobrar, ele era flexível. E aí Jesus então, ele pega essa parábola e ele vai trazer uma comparação com João Batista e ele. O que Jesus está dizendo aqui nessa parábola? Ele está dizendo o seguinte: olha, João Batista é caniço, é capim ou é carvalho? João Batista, o que vocês esperavam? Vocês esperavam um homem trajando de roupas finas? Olha como que João Batista era. João Batista ele era um homem, só a maneira dele se vestir era uma maneira fora de moda, a maneira dele se alimentar, e João Batista não passava pano não. Irmãos, pode falar uma coisa: João Batista não durava um mês numa igreja nossa, porque ele não tinha curva. Ele falava assim: raça de víboras. O chicote ali era o mais comum na vida de João Batista. Ou seja, eles vieram tentando amansar João Batista, falando para João Batista, você tem uma palavra dura, você tem uma palavra firme,
vamos aqui amansar, vamos aqui talvez minimizar o impacto disso. E João Batista não se curvou. João Batista era um carvalho, ele não se curvou. E por ele não se curvar, o que aconteceu? Ele foi decapitado. E aí Jesus fala assim, olha, e vocês acham que eu sou o quê? Caniço ou carvalho? Olha a diferença de Jesus com João Batista. Irmãos, o ponto mais difícil do ministério de Jesus, nos pontos mais difíceis não eram os fariseus, era João Batista. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer que João Batista não fez nenhum sinal, mas todos creram nele. A dinâmica do ministério de Jesus é completamente de João Batista. Ora, se João Batista ele andava no deserto, Jesus andava no meio de pecadores, prostitutas. Estão entendendo, irmãos? Jesus transformou a água em vinho, sentava. Jesus chamou crianças e valorizou mulheres. Jesus foi o oposto de João Batista. Mas Jesus também morreu aonde? Numa cruz. Estão entendendo? João Batista veio como um carvalho e foi decapitado. Jesus vem como um capim flexível e também morre na cruz. E aí Jesus então, ele vai usar essa parábola. Depois em casa vocês podem meditar nessa parábola, nesse texto de capítulo 11. E eu quero então, irmãos, compartilhar com vocês alguns princípios nessa noite. Quais são as verdades desse texto? Dessa parábola, chamada parábola do caniço. O que Jesus quis trazer? Por que ele fez essa comparação de João Batista sendo um carvalho, que não se dobrou, mas veio uma tempestade e decapitou, veio um poderio e acabou com a vida dele. E Jesus também vai dizer, olha, eu vim, e eu sou flexível, e vocês agora querem que eu endureça a mensagem? Chamavam Jesus de glutão, chamavam Jesus de pecador, que ele se assentava a um versículo lá em Salmos, capítulo 1, que diz assim, bem-aventurado o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores. Quando Jesus sentava diante dos publicanos, quando Mateus se converte, ele dá um banquete, ele chama os seus amigos. Quem que eram os amigos de um coletor de impostos? Irmãos, para nossa reflexão nessa noite, eu queria compartilhar algumas reflexões a partir desse texto. Primeiro, nós temos uma responsabilidade com a mensagem do Evangelho para a presente geração. O que Jesus está dizendo com essa parábola? Ele está dizendo o seguinte, que João tinha uma responsabilidade com a geração deles. E a igreja do Senhor, eu e você, nós temos uma responsabilidade com a presente geração. A geração é confusa, ela é paradoxal, ela é. Mas mesmo assim, nós não precisamos nos distanciar, nos afastar do compromisso que nós temos com a presente geração. Se a geração era confusa, se ora a geração queria ser como capim, ou se ora a geração esperava João Batista como um carvalho, e eles não sabiam se definir o que eles queriam, essa é a contradição. A confusão está aí. Ora, eles queriam endurecer a mensagem de Jesus, que era flexível, e eles queriam amenizar a mensagem de João Batista, que era dura. Ora, se a geração naquela época era paradoxal, a geração de hoje também é confusa. Só que a mensagem do texto é, nós como igreja, nós temos um chamado para essa geração. Não adianta, irmãos, nós olharmos para os meios de comunicação, não adianta nós olharmos para a cidade de São Paulo, de São Bernardo, e olhar e falar assim, esse mundo está perdido. É nossa responsabilidade como igreja do Senhor, olhar e dizendo, essa sociedade, essa cidade,
a juventude, as pessoas estão confusas, mas nós temos uma palavra para essas pessoas, nós temos uma mensagem para essas pessoas, o Evangelho precisa alcançar essas pessoas, amém? Então eu quero lembrá-lo nessa noite, eu vim aqui trazer essa palavra, dizer o seguinte: a geração, ela sempre vai ser confusa, ela sempre vai querer ou que você possa endurecer, ou que você possa amenizar, amolecer, mas se a geração é confusa, nós temos uma mensagem que alcança o coração delas. Irmãos, não é apenas a nossa época que a geração está confusa. Eu sei que quando a gente, esses dias que eu estou passando aqui em São Bernardo, eu fui no centro, e aí a gente fica olhando os metrôs, aquela montoeira de gente, tanto de gente, e a gente olha para esse povo, e a gente percebe pessoas confusas. Só que a mensagem do Evangelho é para essas pessoas. Você conhece alguém que está vivendo uma confusão de vida, no casamento, na família? Talvez você entrou aqui e está assim. Essa mensagem é para você. O Evangelho, ele nos coloca no prumo, ele nos coloca na direção de Deus. Segundo, Deus usa diferentes pessoas com diferentes características para enviar sua mensagem. Guarde essa palavra. Deus usa diferentes pessoas com diferentes características para enviar sua mensagem. Deus sempre vai fazer isso. João Batista era um carvalho, era firme. Tem uma expressão que só é de Minas sabe. João Batista não arredava o pé. Não é verdade? Não arredava o pé. Ele era inflexível. Mas a Bíblia vai dizer, Jesus vai elogiá-lo. Jesus fala assim que ninguém nascido de mulher foi maior que João Batista, apesar dele não fazer nenhum sinal. Jesus elogiou João Batista. Agora Jesus é caniço. João Batista não gostava de uma festa. Jesus adorava uma festa. Sabe por quê, irmãos? Não existe um estilo de mensageiro definido na Bíblia. Isaías apresenta uma elegância no hebraico. Amós é um boiadeiro, homem rude e simples. Jeremias é um homem choroso. Dificilmente você encontraria Jeremias nas rodas de conversa. Ezequiel foi treinado para ser um sacerdote. Jonas, mal-humorado. Veja, não é não? Esse não, porque esse aí já passou na boca do bicho, né? Irmãos, Jonas, cara difícil. Os discípulos, irmãos, Pedro, Tomé, Judas. Agora eu te pergunto, quais deles Deus usou? Todos. Todos Deus usou. Todos foram usados por Deus. Deus, Ele te fez assim, porque Ele quer te usar desse jeito. Sabe, irmãos, quando a gente vem para cá, né, quando esse horário de 6 horas a gente vem, aí, também na minha cidade é assim, né? Lá o culto é às 7 horas. A gente vai vendo as pessoas indo para a igreja com a Bíblia debaixo do braço, indo, caminhando. E aí, pastor Eduardo, várias igrejas, vários tipos de igreja, sabe, irmãos, vários jeitos de cultuar, várias liturgias diferentes. Aí eu te pergunto, qual dessas igrejas é usada por Deus? Aquelas que de fato professam o nome de Cristo? Todas elas são usadas. Sabe, irmãos, não tem uma igreja maior nem menor. Um dos maiores pregadores depois do apóstolo Paulo chamava-se Charles Spurgeon.
Charles Spurgeon, sabe como que ele recebeu a Cristo? Ele foi numa congregação, uma igreja pequena, tinha lá um evangelista pregando, com dificuldade lendo, mas Charles Spurgeon recebeu a Cristo naquela noite. Irmãos, sabe quem Deus vai usar? Somos nós, você e eu. Deus não tem um mensageiro. Eu sei que às vezes nós olhamos para algumas igrejas, nós olhamos talvez para os nossos recursos, mas quem Deus quer levantar nessa noite é eu e você. Cada um discípulo, cada homem e mulher, Deus chamou, tinha uma peculiaridade diferente, mas Deus tinha um propósito. Sabe por quê? Porque é Ele que nos coloca onde Ele quer. Tem uma oração, irmãos, que Deus Ele responde. Tem orações que Deus não vai responder. Você sabia disso? Tem orações que Deus não responde. Não é porque Ele não quer, é porque não é a vontade dEle para mim, não é o propósito dEle, não é. Mas tem uma oração que eu aprendi que Deus Ele tem prazer em nos usar, que é a oração: Senhor, envia-me, usa-me, do jeito que você é. Talvez você olhe para você, o que eu tenho de bom? Não sei nem falar, não sei nem. Mas eu posso dizer nessa noite, que nessa noite se você falar: Senhor, usa-me. Eu estive aqui em 2003, 2004. Havia pessoas aqui que foram usadas por Deus. Esse período que tem aqui, a igreja foi, há anos atrás, pessoas foram usadas para colocar esses bancos, levantar essa igreja. Uma geração foi usada para fazer essa reforma linda que foi feita. Eu quero dizer para você, irmão, irmã, que às vezes a gente olha outros lugares e a gente pensa assim: é melhor. Não é não, a mensagem é uma só. Se coloque como instrumento nas mãos de Deus e você vai ver que milagres vão acontecer. A pessoa que Deus quer usar não é métodos, não é igreja, são pessoas. E é isso que o Senhor está dizendo para nós. Deus, Ele tem diferentes mensageiros, mas a mensagem é uma só. Vários homens e mulheres foram levantados por Deus com as suas peculiaridades, com o seu jeitão. João Batista, imagina, um homem esquisito daquele, comia mel silvestre e gafanhoto. Pensa, esse comia buchada de bode assim, tranquilo. Olha, e pedia mais ainda, sem Coca-Cola. E Deus vai usar, você pode ter certeza. Eu tive a alegria de ver que aquele casal que morava aqui, hoje a Dulce é pastora. Rogério, estou sabendo agora, não é verdade? Olha irmãos, não tem como a gente mensurar sementes que são lançadas, não tem como você mensurar. Eu fui pastor eu saí de São Bernardo do Campo e eu fui nomeado para uma cidade chamada Timóteo, Vale do Aço. E Eduardo, o que aconteceu? Num dos nossos cultos, eu estava acompanhando um casal que chegou na igreja. A moça se chamava Juliana e o rapaz Augusto. E eu já estava acompanhando esse casal e eu fui e batizei o Augusto. E aí no dia que ele seria recebido como membro da igreja, cumprimentando a família, cumprimentando as pessoas que saem, no final do culto, a mãe da Juliana estava presente no culto. Isso era ano de 2012, tem 12 anos essa história. E aí eu cumprimentando, eu perguntei para ela assim: e você, é de onde? Porque era a mãe da Juliana, que estava visitando a igreja. Ela falou assim: pastor, de onde eu sou, você não conhece não, porque Minas é um estado muito grande, e tem lugares ali que não tem acesso, igual São Paulo, tem lugares que você não tem acesso, são outras regiões. Ela virou para mim e falou assim, aí eu falei assim: mas me fala de onde você é. Ela virou para mim e falou assim: eu sou de Campo Belo.
E o meu pai nasceu em Campo Belo. E Campo Belo é 30 mil habitantes, pequeno, todo mundo conhece todo mundo. Aí eu brinquei com ela assim, eu não conheço pouco não, eu conheço muito. E ela falou assim, olha, você conhece Campo Belo? Porque ela é de Campo Belo, eu estava em Timóteo, Vale do Aço. E Campo Belo é sul-oeste de Minas. Aí ela falou assim, como que chama o seu pai? Eu falei assim, eu vou falar o nome do meu pai de infância. Aí eu virei para ela e falei assim, Quinho. Meu pai chama-se Francisco, mas o apelido dele é Chiquinho em Muriaé, só que lá em Campo Belo, na sua infância e na sua adolescência, era Quinho. E aí ela falou assim, não estou acreditando que o Quinho é o seu pai. Na década, escute isso, irmãos, na década de 60, meu pai tinha 12 ou 13 anos. Ela convidou o meu pai para ir num retiro de carnaval. Meu pai era católico, família toda católica, espírita. Eles convidaram o meu pai para ir num retiro de carnaval. E o meu pai, naquele retiro, ele recebe a Cristo como seu Senhor e Salvador. Depois de 40 anos, eu estava batizando quem? O genro dela. Irmãos, uma semente que foi lançada para um convite com o adolescente. Olha os desdobramentos dessa história. Quem imaginava que eu estaria agora batizando o genro dela? Se isso não é uma intervenção, uma ação de Deus, sabe por quê? Porque uma palavra que você fala, uma semente que você lança, um convite que você faz para alguém. Talvez você falou assim, vamos na igreja esse dia, vamos no culto, vamos no chá, vamos num encontro. Faz um convite para uma pessoa, e você não sabe os desdobramentos, não sabe o que essa palavra vai gerar no coração. E aqui eu poderia contar aqui, irmãos, eu sei que os irmãos também, histórias, o pastor Eduardo tem histórias, mas eu quero te motivar nessa noite, dizendo para você, não deixe de semear, porque talvez você pensa assim, eu não tenho um perfil. Não, Deus chamou você para essa obra, amém? Deus chamou para uma obra que tem valor eterno. E por último, o mundo sempre fará pressão para você se encaixar dentro dos padrões desse século. O que o texto está dizendo? Eles queriam encaixar João Batista dentro dos padrões deles. João Batista, você veio com uma mensagem dura, ameniza essa mensagem. Ele não, vai denunciar Herodes, vai denunciar a família sacerdotal, e por ele denunciar, ele foi ser decapitado. Eles queriam padronizar a mensagem de Jesus. Jesus, larga de ser glutão, você come com pecadores, como que você pode? Você não obedece nem um sábado. Eles queriam padronizar Jesus dentro dos moldes. Sabe o que quer dizer isso, irmãos? A sociedade sempre vai fazer pressão. Não é do nossa época, mas eu e você, como igreja do Senhor, somos sal e luz. Nós retardamos o apodrecimento dessa sociedade e nós apontamos para a luz que é Cristo. Ou seja, eu e você precisamos que o mundo sempre fará pressão para negociar a fé. Guarde isso no seu coração. O mundo sempre fará pressão. O mundo sempre vai tentar falar assim, relativizar aquilo que a Bíblia chama de pecado. Sempre vai acontecer isso. A sociedade, os valores, sempre vão tentar conturbar. Às vezes você ouve uma palavra que você fala assim, nossa, pastor pegou duro. Não pegou não, irmãos, é o Evangelho. Ele nos confronta, ele nos afronta, mas ele também aponta para Cristo. O Evangelho, ele nos confronta. Aí você fala assim, pastor, Deus me chamou só para o ministério EBD. Qual que é o EBD, o ministério EBD?
Hein? Não, esquenta banco aos domingos. Deus nos chamou para esse ministério. Deus chamou, irmãos, para ser sal e luz, porque Deus tem um compromisso com essa sociedade, Ele conta com você. Eu quero então nessa noite lembrá-lo disso, que o Senhor Jesus, Ele nos envia para essa sociedade. Toda vez que você passar e ver, toda vez que você perceber uma confusão, valores sendo deturpados, é sinal que nós temos uma mensagem clara, objetiva, que pode ir no coração das pessoas. Cada um aqui, irmãos, talvez tenha uma história de vida, que quando o Evangelho chegou na sua casa, chegou na sua vida, ele norteou a sua vida, norteou a sua casa. Diferentes mensagens, diferentes mensageiros, mas uma só mensagem. Homens e mulheres foram levantados na história, cada um tinha um jeito diferente, mas cada um deles foi usado por Deus. E por último, o mundo sempre fará pressão. Para de ser tão radical, não precisa ser tão radical assim, não precisa levar tão a sério assim, não é verdade? Não precisa ser desse jeito, não precisa ser tão bitolado assim. O mundo fará pressão, mas você continue mantendo firme para a glória do Senhor. Que Deus abençoe essa igreja, que Deus continue sustentando, fortalecendo os irmãos na caminhada, encorajando em nome de Jesus. Amém? Eu quero aqui expressar minha gratidão nessa noite, de poder estar aqui com vocês. Espero retornar em alguma outra época que eu vier a São Paulo. Não é fácil, vir com 3 crianças, irmãos. Gastamos 12 horas de viagem, Você imagina com 3 crianças no carro, Quase que eu parei, comprei 3 Dramin, tarja preta, Coloquei fralda nos para trazer, porque se um para, quer fazer xixi, e aí depois daqui a pouquinho o outro. É um desafio, mas que Deus abençoe. Vocês passando em Muriaé, passando ali, nos visitem, vai ser um prazer poder rever e estar com os irmãos. Eu também aqui, eu disse ao pastor Eduardo, eu tive a alegria de publicar 4 livros nesse tempo, e 2 deles foram recentes. 2 deles, um é Histórias que Iluminam a Mente, Aquece o Coração e Transformam Vidas. Esse livro aqui já está na 3ª edição. Eu já estudo as parábolas de Jesus há mais de 10 anos, então eu cataloguei as parábolas e eu compartilho aqui o contexto e as aplicações das parábolas de Jesus. E esse outro livro, chamado Sólidos numa Geração Líquida, que tem a ver com reflexões do Sermão do Monte. Esse livro aqui, ele surgiu a partir de uma série de pregações expositivas, 1 ano pregando o Sermão do Monte. Irmãos, como esse sermão falou comigo, como impactou a minha vida. Eduardo, cada um de vocês na sua profissão tem aquele negócio que você fala, poxa, que bacana que eu consegui fazer isso, Qualquer área na vida de vocês, você tem aquele momento, e o meu momento foi me despertar para estudar o Sermão do Monte. Mahatma Gandhi, que não era nem cristão, ele era um ativista indiano, ele disse o seguinte: se todos os escritos, se toda a literatura sacra religiosa desaparecesse da terra, se só sobrasse o Sermão do Monte, nada estaria perdido. Como o Sermão do Monte fala conosco ensinamentos, princípios, e são esses 2 livros. E eu trouxe esses livros, eu trouxe uma caixa com alguns exemplares. Se vocês quiserem adquirir, os 2, R$50 e cada um R$30.
100% do lucro desse livro, de toda a receita, vai para um projeto de construção lá da nossa igreja. Nós estamos com um projeto de construir um prédio de educação cristã. Então, nós começaremos agora no mês de agosto ou setembro. O projeto está tramitando na prefeitura, os últimos ajustes, e 100% vai estar sendo investido. Hoje nós temos poucas salas, então nós queremos ampliar para que possam atender as demandas lá da igreja, tá bom? O sorvete de flocos surgiu o efeito, né? O almoço, o carinho, o cuidado, a comida. Não foi só buchada de bode, tá, irmãos? Foi angu, e teve galinha caipira, teve muita comida que for da sustância, né? Eu cheguei aqui pesando São Bernardo uns 60 quilos, saí daqui uns 15, 20 quilos mais forte, né? E mais uma vez, irmãos, passando aqui para agradecer a Deus, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês em nome de Jesus. Amém? Queridos, vamos mais uma vez orar pela vida do Cacá? Estenda a sua mão. Pai querido, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer pela vida do teu servo. Pai, como foi bom ouvir essa palavra, ouvir as histórias e ouvir que o Senhor tem trabalhado através da vida do teu servo. Continua derramando a tua presença sobre a vida dele, usando-o como instrumento vivo teu naquele lugar e onde o Senhor o levar. Em nome de Jesus, Deus, nós te agradecemos. Abençoamos a ele, a sua família, a sua casa e o seu ministério com a tua autoridade, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. 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 Querido, nós temos uma lembrancinha para você. Não repara. A minha esposa ficou em Minas trabalhando, ela não veio. Aí veio a minha mãe e os meus 3 filhos, né? Então não tinha como trazer todo mundo porque a casa estava cheia lá, eles brincando. E amanhã a gente vai embora, essa madrugada. É por isso que não estarão. Mas na próxima vez eu quero ver e trazer a família toda, tá bom? Amém. Amém. Muito obrigado, Cacá. Não vou demorar com os avisos, mas o primeiro, né? Eu estou completando hoje, quem veio de manhã sabe, 34 anos de casado. Amém. Vocês têm que dar os parabéns para a Adriana por me aguentar, né? Sou grato a Deus, sou grato por tudo. Porém, a Adriana hoje saiu do trabalho na hora e eu perguntei a ela: você quer que eu te pegue aí ou você vai direto? Eu levo uma roupa para você trocar lá? Ela falou assim: não, peça perdão à igreja.
passando uma diarreia terrível. Ela falou assim, eu estou muito zoada, eu vou embora de Uber, porque eu estou com medo de ir de ônibus. Agora, vocês estão proibidos de falar com ela que eu contei. Senão, depois de 34 anos, vai ter zebra. Mas nós somos gratos por podermos estar aqui com vocês nesse tempo, né? E peço desculpas por ela. Ela até me mandou uma mensagenzinha, peça desculpas aí por mim. Eu falei, eu vou pedir sim, vou pedir, pode ficar tranquilo. Amém? Se eu esquecer de algum anúncio, vocês me avisem. Eu vou começar lembrando que ainda podemos ajudar lá o Sul, as enchentes, através do Pix, que nós temos feito. Algumas pessoas têm ajudado e eles estão trabalhando na reconstrução das casas, né? Eu não sei se você chegou a ver, o Wellington foi para lá, o pastor Wellington foi para lá com a turma, né? Foi muito legal o trabalho que eles fizeram lá. A Maria encaminhou essa semana as escovas de dente, que o pessoal estava esse tempo todo sem escovar os dentes. Então nós... eu vi o tamanho da caixa, né? Então o pessoal do Sul vai poder escovar os dentes, vai poder conversar de pertinho. Queridos, como eu falei, eu vi ali que tem 2 vasilhas grandes, novas ali de tampinhas. Não sei quem trouxe, mas quem trouxe, obrigado. Conforme eu falei com vocês, eu estou doando as tampinhas, né? Essa semana, se tudo correr bem, eu vou levar as tampinhas lá para Vila Conde. Eles têm uma quantidade também grande como essa aqui e vão fazer o trabalho. Por que nós estamos esperando, né? Para quem não veio semana passada, eu vou repetir. Você juntando as tampinhas de garrafa de plástico, você consegue trocar por uma cadeira de rodas nova. E a que nós tínhamos aqui na igreja não é nossa, ela é emprestada. E aí, quando eu lancei a campanha ano passado, um casal que estava frequentando a nossa igreja aqui falou assim, olha, eu tenho uma cadeira de rodas novinha, foi usada 20 dias pelo meu filho que caiu da escada. E ele trouxe a cadeira de rodas, está emprestada com a irmã Lúcia, né? Glória a Deus, glória a Deus. E então, como nós estamos com muita dificuldade, então nesse tempo todo juntamos não a quantidade que precisa. O pastor Alexandre, quando esteve aqui, olhou as tampinhas lá e ficou doido com elas, e eles estão juntando. Então, conforme eu comuniquei à igreja, eu estarei repassando para ele as tampinhas essa semana. Mas nada impede de você estar trazendo e depois a gente encaminha mais para eles. Falando em pastor Alexandre, eu, enquanto estava aqui, recebi uma mensagem dele, até fiquei assustado, porque eu já tinha começado o culto, e ele falando que quer pregar aqui semana que vem. Então ele vem trazer a palavra para nós semana que vem, e o motivo é porque ele vem fazer o batismo da Maitê, no próximo domingo à noite. Então, além dele fazer o batismo, ele vai trazer a palavra para nós na semana que vem. Amém? Amém. Amém. Convide alguém para estar aqui. Semana que vem já não é mais férias. Louvado seja o Senhor por conta disso. Além disso, queridos, só lembrar, o nosso manequim não está hoje aqui, o nosso manequim não, o nosso modelo, para trazer o baú de oração, porque nós temos um modelo aqui especial, que vem, traz o baú de oração, mostra, desfila aqui, volta pela passarela, né? Mas ele não está aqui hoje. Mas nós temos um baú de oração, só relembrando, se você quiser deixar um pedido, ele está lá atrás, tem a canetinha, e na terça-feira, um modelo novo hoje, vai lá, faço questão de falar. E se ele sorrir, gente, é porque ele está gostando. Então vamos lá. Na passarela, boot, vestindo calça jeans, camisa cinza. Está aqui,
estará lá na frente, tem a canetinha aqui, deixe o seu pedido e nós estaremos intercedendo por você na terça-feira. Na terça-feira, então, relembrando, teremos às 19 horas o nosso discipulado. Estamos estudando sobre o Espírito Santo. Tem sido uma bênção aquilo que o Espírito Santo tem feito no nosso meio. E logo após, às 20 horas, teremos a nossa reunião de oração. Você é nosso convidado. Tem sido muito gostoso aquilo que Deus tem feito e como Deus tem trabalhado as nossas vidas aqui. E tem uma novidade. Na próxima quinta-feira, e a partir de agora, nas quintas-feiras, com exceção dos dias que nós teremos o culto nas famílias, que é uma vez por mês, aos segundos domingos, às segundas quintas-feiras, né? Apesar de que no mês de agosto será no dia 22, mas é a terceira quinta-feira do mês. Com exceção, né, não vou falar quem está incomodando com isso, né, para a gente fazer culto fora da data marcada, mas só vai fazer porque me prometeu que vai ter salgadinho. É brincadeira. O nosso culto na casa, esse mês de agosto, será na casa da irmã Lúcia, né? E ela prometeu que até banho vai tomar nesse dia. Então nós podemos ir tranquilos para lá, porque o negócio vai ser bom, né? Mas nós teremos um novo grupo de discipulado, né? Que começaremos agora, então ele acontecerá 3 vezes por mês na casa da irmã Magda, sob a direção da irmã Flávia. Vocês querem falar alguma coisa? Orientar o povo sobre tomar banho, sobre chegar na hora? Não? Então, amém. Então você é convidado, Rua Arthur Corrade, 236, fácil de chegar, fácil de estacionar, a partir das 20 horas. Tá? Os cultos no lar vão continuar acontecendo nas quintas-feiras, nas segundas quintas-feiras. Isso. Tá? Então, é um momento novo com esse grupo de estudos e vocês são nossos convidados. Amém? Amém. Esqueci de alguma coisa? Lembrando que nós temos um cafezinho lá embaixo. Antes de você ir embora, participe, tenha um tempo lá de confraternização, de conversa. Será um tempo gostoso. E nós temos hoje a irmã da Quitéria, não é isso? Eu esqueci o seu nome. Marli. Marli, seja bem-vinda. Que Deus te abençoe tremendamente, em nome de Jesus. Amém? Temos a Érica, viu? Eu não esqueci, que também está nos visitando. Você também é muito bem-vinda. Volte outras vezes. Traga a Flávia com você toda vez que você vier. Tá? Vamos orar, queridos? Durante essa semana, nós estivemos orando pela Thaís, não me deixem esquecer, pela Thaís, pelo Guilherme, pela Adriana, minha esposa, pela Andréia Carolina, é isso? Andréia Carolina, pelo esposo da dona Yolanda, que vai ter que passar por uma cirurgia no olho, uma cirurgia meio séria, né? E eles conseguiram marcar essa cirurgia para o dia 28 de agosto. Então, lembre deles em suas orações. Tem sido um momento muito difícil. A dona Yolanda passou por um momento muito difícil, teve que fazer uma cirurgia, está com dificuldade de se recuperar, e quando ela melhora, o esposo entra numa situação também bem delicada com os olhos, né? E eles estão lutando, estão precisando das nossas orações, né? Amém. Glória a Deus.
Amém. Louvado seja o Senhor. Temos orado também pela irmã Piedade, né? Mas parece que já está melhor. Você esteve lá? Ela estava com muita dor de cabeça durante a semana, né? E não estava melhorando com os remédios, então havia uma preocupação, mas parece que ela está melhor. O Eudo, que nós também temos orado pela vida dele, para que Deus esteja trabalhando. O olho do seu Almiro, o seu Almiro também vai passar por uma cirurgia nos olhos, mas ele decidiu que vai passar um de cada vez. E pelo Lucas. Então esses foram os nossos pedidos de oração dessa semana. Deixa eu só pegar uma caneta aqui, pode ir falando que eu vou. Como é que é o nome dela? Ruth Coelho. É da igreja? Mais algum pedido? Ok. Amém. Pode falar. Glória a Deus. Fiquei também muito feliz quando você me contou hoje sobre a recuperação da Márcia. Fala com ela que nós temos orado por ela. E queremos que Deus vai dar 100% de recuperação. Fala, Janaína. Tá bom. Tá. Sim, verdade. Mais alguém? Pode falar. Vamos bater em retirada. Bem, queridos, você crê que o Senhor pode curar? Eu creio nesse Deus, que ouve a nossa oração, que cura, que trabalha a nossa vida. Então feche os seus olhos. Se você pudesse colocar em pé, nós vamos orar. E vamos entregar essas vidas diante do Senhor. O Senhor conhece cada pedido que foi feito aqui. O Senhor conhece o nosso coração. E o Senhor tem se levantado neste lugar. Nós temos recebido retorno de pessoas que nós temos orado longe, até lá no Chile, daquilo que Deus tem feito na vida delas a partir da nossa oração. Não é a oração do pastor, não é a sua oração, mas é que nós clamamos ao Deus vivo, a um Deus que ouve
a nossa oração, que ouve a oração feita nesse lugar. E o nosso Deus é um Deus de milagres. É um Deus que tudo pode. Então, queridos, eu vou pedir que você estenda a sua mão. Não importa a direção que você está estendendo a sua mão, o Senhor conhece. O Senhor sabe, Ele conhece o seu coração. Pai querido, em nome de Jesus, humildemente nós nos colocamos diante de Ti, diante do Teu altar, ó Deus, levantando aqui um clamor por cada uma dessas vidas que foram faladas aqui, por cada uma dessas pessoas e as lutas que elas estão vivendo. Ó Deus, em nome de Jesus, nós pedimos ao Senhor, entra com a Tua providência, Senhor, entra com a Tua cura, Senhor, abre portas, ó Deus, fecha as portas que forem necessárias, ó Deus, mas faz um milagre na vida do Teu povo. O Teu povo, Senhor, tem perecido, Senhor, porque não conhecem direito aquilo, a Tua palavra, Senhor, mas aqui, ó Deus, nós levantamos um clamor por essas vidas, levantamos a nossa voz em favor do Teu povo que tem sofrido, ó Deus, e pedimos, ó Senhor, entra com a Tua providência, entra com a Tua cura, com a Tua graça, com o Teu renovo, ó Deus, e faz novo de novo, ó Pai, em nome de Jesus, que todo levante do inimigo caia por terra agora, Senhor, que todo medo caia por terra, que todo câncer bata em retirada, Senhor, que toda doença de coluna, Senhor, seja desfeita agora, Pai, e eu te peço, ó Deus, coloque as colunas no lugar, ó Deus, e nós repreendemos, Senhor, todo o mal que tem se levantado contra o Teu povo, ó Deus, não em nome de pastor, não em nome de Eduardo, mas em nome de Jesus, que é o Todo-Poderoso, Pai, nós nos rendemos a Ti, ó Deus, e te pedimos ainda, Senhor, leva-nos em segurança para as nossas casas, em nome de Jesus. Nos dê, Pai, uma semana abençoada, debaixo da Tua direção, debaixo do Teu cuidado, ó Deus, em nome de Jesus, Senhor, é que nós oramos agradecidos, Pai, amém e amém, Senhor. Continuemos em oração, convidar o Cacá para dar a bênção sobre as nossas vidas. Que a graça de Deus o Pai, que o amor de Cristo Jesus, que a doce presença do Espírito Santo esteja com cada um, cada uma, cada família, hoje e eternamente. E ao chegarmos em casa, Senhor, possamos encontrar tudo na mais perfeita ordem. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, querido? Vamos tomar um café gostoso?